Olá, seja bem-vinda aqui no Tutu com Bacalhar, as experiências de um mineirinho, sou aqui em Portugal. Se você não conhece esse canal, clica aí no card, e sabe do que esse mineirinho aqui tá falando de Portugal, Então, hoje eu vou falar de um tema, assim, muito importante e muita gente me pergunta como é que é comprar casa aqui em Portugal, Então, roda esse trem aí e eu já volto. Oi, só para lembrar que é muito bom ter você aqui comigo. E se você não está inscrito nesse canal, clica isso! Deixa aí sua inscrição, clica no sininho também para você receber as notificações e manda seu comentário. Eu vou ficar muito, mas muito feliz só. E hoje, Tutu, vai ser bem demorado. Então, senta, puxa a cadeira, arrasta a cadeira, arreda e a cadeira e senta para escutar a história, porque lá vem história, Bom, pessoal, eu vou deixar um pouco o meu sotaque de lado, porque esse é um assunto, né, um pouco mais assim técnico e mais sério. E apesar do sotaque do mineiro ser mais divertido, mas vamos conversar de um assunto sério, só que é compra de casa. E é bom deixar claro que é compra de casa financiada. Esse vídeo não é para quem chega aqui com dinheiro na conta todo, né, para poder comprar a casa. Eu vou falar de financiamento e vou falar do meu caso. Eu sei que existem várias formas de financiar a casa aqui em Portugal, mas vou contar como foi a minha experiência. E antes de falar nisso, eu queria falar de preconceito, pré-julgamento. Veja bem, isso existe aqui em Portugal, existe no Brasil, existe em qualquer parte do mundo. Por que eu falo isso? Porque se você desistir no primeiro degrau, você está perdido, viu? A gente tem que ter, assim, foco naquilo que a gente quer fazer, mesmo no país que você nasceu ou para onde você imigrou. Então tem que ter foco, persistência, que dá certo. E digo isso por quê? Porque quando eu cheguei aqui em Portugal, eu queria comprar um carro. E aí liguei para uma concessionária e falei, olha, eu queria comprar um carro, queria saber quais modelos tem, preços. A pessoa me respondeu com o seguinte texto, que ela pedia desculpas, não era preconceito, mas não estavam financiando o carro para brasileiros. A pessoa não perguntou se eu queria comprar à vista, não perguntou se eu queria comprar financiado. Ela já foi falando isso. Disse ela que não era preconceito. Mas afinal, eu queria comprar o carro e eu tinha o dinheiro para isso. Então a pessoa perdeu essa venda, infelizmente, né? Comprei em outro lugar que não perguntou essas questões. Por falar em imóvel e financiamento de imóvel, o meu primeiro apartamento que eu comprei em Campinas, eu foi assim bem, foi frustrante no começo, mas depois deu tudo certo. Mas digo isso por quê? Porque o seu Pereira, que foi o vendedor que me mostrou o apartamento, aliás, foi um senhorzinho muito, mas muito querido, muito bacana, muito profissional. Infelizmente, ele já faleceu há alguns anos, mas foi a pessoa que acreditou que eu poderia comprar aquele imóvel. Mas aí, chegando na imobiliária, ele me apresentou para o departamento lá que faz o financiamento e logo de cara a pessoa disse: olha, com esses documentos aqui não vai ser aprovado, você não quer desistir? Eu falei: não, por que eu vou desistir se eu nem tentei? Eu sou desse tipo. Bom, meti lá os documentos com aquela cara de enjoado do cara, né? E aí não foi que 5 dias depois a Caixa Econômica me ligou e o financiamento foi aprovado. Eu fiz um financiamento para 20 anos, paguei meu apartamento em 5. Ou seja, as pessoas te julgam pela sua aparência, pelo modo que você está vestido, fazem uma análise muito superficial da sua vida financeira, enfim. E se você não insiste, você não persevera, você perde uma oportunidade. Imagina se eu falar, então não. Aquele apartamento que eu comprei por um valor X, hoje vale mais de 3 vezes, ainda mais que depois que eu reformei ele. E esse tipo de situação ocorreu aqui também. Depois de um ano trabalhando, já com contrato e tudo mais, eu me deparei com a necessidade, com a vontade de comprar um apartamento. Porque aqui em Portugal, como muitas cidades da Europa, existe um problema que é pouca oferta e muita gente procurando. E isso faz com que o preço do aluguel seja caríssimo. E
eu já tô com quase 55 anos de idade, eu já tô numa altura que, no mínimo, eu queria um pouco de sossego, né? Eu não queria alugar um quarto, porque aí você tem que dividir o quarto, às vezes, né, com gente jovem, com pessoas que não têm nada a ver com você, que estão em outro momento da vida. Não que isso seja errado nem nada, mas você já está imigrando para um outro país, já está deixando de fazer aquela atividade, aquela profissão que você escolheu, que você exerceu na sua vida inteira. Eu acho que o mínimo de conforto que eu queria era ter um apartamento só para mim, e que na verdade eu dividi com um amigo, né, e com o Paulo também. Mas pelo menos são pessoas do meu convívio que eu conheço, que eu sei as manias e tudo mais. Então não era assim, não estava indo para o desconhecido, para gente que eu nunca tinha visto na vida. Então eu passei um ano pagando aluguel. Naquela altura, gente, já estava caro. Eu pagava 550 euros, isso há quase 4 anos atrás. Você imaginar que há 10 anos, sei lá, atrás, se pagava um apartamento em Lisboa de um quarto, dois quartos, dependendo do lugar, você pagava 300, 350 euros. Hoje em dia tá 1.000 euros. Aqui mesmo em Almada tá por volta de 700 euros, dependendo da localização. Tem até de 1.000 euros se for um de 3 quartos, e se for mais próximo, né, dos transportes públicos, perto de Cacilhas, ou, enfim, perto de Corroios, perto da estação. Então, é difícil porque a conta não fecha. Se você vê que o salário mínimo em Portugal é 720 euros, tudo bem que a gente não recebe o salário mínimo e recebe 14 salários no ano, mas é uma conta que fica muito apertada ou que não fecha, né? Se duas pessoas não trabalharem nesse mesmo apartamento. Então, eu falei, olha, eu vou passar esse ano aqui e vou começar a ver as oportunidades para comprar um apartamento. E foi o que eu fiz. Passado um ano, eu fui e conversando com um amigo, ele disse, olha, tem uma forma mais tranquila de você financiar imóveis aqui que é diretamente do banco. E foi o que eu fiz. Eu sei que tem outras formas, você pode ir direto na imobiliária ou comprar direto com o vendedor, com o dono da casa. Mas eu fui ao banco, o banco me falou, olha, tem um site aqui nosso e tem esses imóveis, é só você escolher, marcar com a pessoa que administra e fazer a proposta. E foi o que eu fiz, gente. Na minha primeira proposta foi assim, nossa, eu achei que ia dar tudo certo, era um apartamento do lado onde eu morava no Barreiro, um ponto ótimo, perto da estação de barco, pertinho, né, de chegar em Lisboa e tudo mais e tal. Tava tudo certo, mandei meus documentos, simplesmente a pessoa desapareceu. Não é que depois eu vi que ela estava vendendo o mesmo apartamento mais caro. Aí eu falei, olha, eu liguei para a pessoa e falei, olha, por favor, então, olha, né, eu vi o anúncio em outro lugar por outro preço. A pessoa, então, o dono pediu mais. Eu falei, olha, então rasgue meus documentos e não estou interessado. Enfim. Bom, na segunda vez achei um apartamento que era num ponto não muito bom, por falta de transporte público, mas era um apartamento grande, bonito, até com lareira, né? Já me empolguei e tal. E aí foi o que eu fiz. Fui lá, fiz a proposta, visitei o apartamento e a pessoa falou a mesma coisa que eu ouvi no Brasil. Olha, né, o senhor não vai conseguir e tudo mais e tal. Já tem outras pessoas interessadas que vão dar um valor maior de entrada e tal. Falei, olha, tá aqui meu documento, eu vou dar X de entrada, ok. Não deu outra, minha gente, não deu certo. A pessoa, na gana de receber mais dinheiro, acabou vendendo para outra. Ok, tudo bem, tranquilo. E aí eu fui para minha terceira tentativa, que é esse apartamento que eu moro aqui em Almada. E aí eu vi o apartamento, trouxe o Paulo, a gente viu, era um apartamento legal, o ponto é próximo de transportes públicos, ok, tranquilo. Falei, vou fechar. Aí a pessoa já me desanimando, né? Olha, tem um brasileiro que vem pra cá e ele vai dar, sei lá, 10.000 euros de entrada e tudo mais e tal. E eu falei, tudo bem, eu não posso dar 10.000 euros de entrada, o que eu posso oferecer é isso, os meus documentos estão aqui e tudo mais e tal. Beleza, passou uns dias, o senhor me liga e fala, olha, realmente não deu e tudo mais e tal. Eu agradeci e nessa altura eu estava indo passar férias no Brasil. Eu falei, olha, quando eu voltar, eu vejo o que eu faço. Eu sou assim, eu sou persistente. Pode não dar certo em outro, uma hora vai dar. Quando não dá, eu acho que não é para ser mesmo, né? Por exemplo, até esse apartamento que eu não consegui no Barreiro, ele tinha que fazer um monte de obra. E esse aqui que eu consegui, gente, eu não fiz obra alguma, o apartamento estava pronto
para mudar. Um dia antes de ir para o Brasil, me liga o senhor e fala: olha, aquele senhor brasileiro, ele não tem a documentação necessária para poder fechar negócio, mas o senhor tem. O senhor não quer aumentar um pouquinho a entrada para fechar o negócio? Eu falei, ok, eu tinha o dinheiro, falei, ok. Fechei o negócio, fui para o Brasil, o processo foi andando e quando eu voltei passou-se um mês e eu fui pegar as chaves do apartamento e mudei para cá. Bom, mas falando efetivamente, então, de financiamento, esse financiamento por banco, para mim, no meu caso, foi a melhor saída. Por quê? Primeiro porque ele financia, o banco financia 100% do imóvel. Obviamente você tem que pagar uma comissão para quem administra esse imóvel, e aí você faz uma proposta, né, não é muito dinheiro em si. Sei lá, você faz 1.000, 2.000, 3.000 euros, é um pouco de dinheiro convertido em real, mas pensando que você vai poupar, né, de pagar a renda, o aluguel, acaba compensando. Então foi isso que eu fiz, dei um pouco mais de entrada, né, dessa comissão e fui lá. Outro detalhe que é bacana de você comprar diretamente de um banco é que você não tem que pagar avaliação, como no Brasil, por exemplo, você tem que pagar para que o banco vá e analise, ou que alguma imobiliária vá e faça um laudo, né, de avaliação daquele imóvel. O próprio banco já tem essa avaliação, então ele não vai te cobrar por isso. Então aqui é assim, o valor que o banco colocou é o valor que você vai pagar, a menos que tenha alguma negociação para baixar, enfim. Outra coisa interessante é que até 100.000 euros existe, ou pelo menos existia, né, aconteceu comigo, uma isenção de pagamento de impostos, né, de transferência, por exemplo. Então, eu não tive que pagar esse imposto. Outra coisa que o banco ofereceu foi a escritura, e por 3 anos também eu fui isento de pagar a taxa, como se fosse o IPTU. Né? Então, é um incentivo que também o governo dá para as pessoas comprarem casas. Então, foi bem tranquilo, mas foi preciso cumprir algumas regras. Né? Naquele momento, eu ainda não tinha nacionalidade portuguesa, mas eu já tinha contrato de trabalho há mais de um ano, né, que era contrato efetivo. Eu tinha imposto de renda, já tinha declarado o imposto de renda, que aqui se chama IRS. Tinha renda suficiente para comprometer, né, o pagamento desse financiamento e depois atendi alguns pedidos do banco, que basicamente foi fazer um seguro de vida e tinha que fazer o seguro do imóvel, né? Caso aconteça alguma coisa com o imóvel, tenha, sei lá, uma explosão. Mas aí esse seguro também cobre outras coisas, sei lá, quebrou uma janela. Então, fazendo uma conta, a minha vida financeira ficou um pouco mais tranquila, porque eu estou pagando menos para morar e sair do aluguel. Estou pagando para mim mesmo. E isso, né, é uma... Eu costumo dizer assim que o meu foco ele vai muito além do que eu basicamente que era comprar o apartamento, né? O meu objetivo é, sei lá, deu tudo errado aqui em Portugal, e eu perdi o emprego, não tenho nada. Gente, eu tenho um imóvel, eu posso voltar para o Brasil se eu quiser, alugar aqui, e com a diferença do câmbio, dá para viver no Brasil, porque eu tenho um apartamento lá. Então eu tenho esse tipo de planejamento, né? Assim, tipo, se não der certo aqui, pode dar certo ali, e me segurando. Então eu penso dessa maneira. Então é isso. Olha, se você tem um contrato de trabalho, se você acha que vale a pena você investir num imóvel aqui em Portugal, mesmo que se você não vá morar aqui para sempre, mas de repente, como eu te disse, você pode aproveitar esse imóvel para alugar e complementar sua renda no Brasil ou em outro lugar que você vá morar. Pense então, se você cumpre esses requisitos, e se você não cumpre, vá, procure os sites dos bancos, tem sempre lá uma aba chamada imóveis, e procure, porque é mais tranquilo, mais fácil, né? E se você pretende comprar um imóvel algum dia, já fica sabendo como funciona o sistema. E também não custa nada. Você, de repente, vai lá, você acha que não cumpriu, né, todos os requisitos, mas vai lá, conversa com o gerente, expõe o seu caso, mostra o que você tem, de repente é aprovado, né? Eu costumo dizer que o não a gente já tem. Então, quando a gente recebe um sim, é uma boa surpresa. Mas se você recebe um não, você já está ciente que o não está lá. Então é isso. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que você
compra a casa aqui em Portugal, só, mas traz pão de queijo pra gente comemorar. E um café, só. E só para lembrar, deixa aí seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, se você quiser me seguir, quiser me adicionar lá no Facebook, não tem problema não, tamo aqui, tá bom? Até mais, sou. Até o próximo Tutu com Bacalhau.